Casale. Sou Alexandre Luiz Casale, estou aqui de camisa azul, cabelo grisalho grande, num coque de samurai e uma barba sem bigode, grisalha já também, mesmo com 42 anos de idade. Legal, Bom, eu legal. sou hoje em dia um dos que espalhaça e semeia a palhaçaria em Salvador, né? Já há quase 20 anos que sou um dos iniciadores principais aqui da Bahia e de Salvador, né? E minha história com o palhaço, com a palhaçaria, começa em 98. Mas eu comecei mesmo como ator, né? Eu faço teatro desde os 10 anos de idade. Entrei na faculdade de teatro em 96, mas também meio que sempre ficou me perseguindo a arte do palhaço, desde o momento em que, na escola de teatro, eu fiquei viciado em fazer performances em festas, em eventos, em shows. Cheguei a abrir um show do Lenine na Bienal da Uni em 98, fazendo uma roda gigantesca. Então, isso também era meio que como se fosse uns augúrios, né? Uns presságios do que eu me tornaria. Palhaço, artista de rua, mobilizador, né? De situações extracotidianas nos ambientes que eu chego, assim. Então, em 99, por causa de todo esse movimento, de estar pesquisando a palhaçaria, o João Lima e a Felícia de Castro produziram um retiro, que foi a gente se enclausurou numa casa em Buraquinho, aqui perto de Salvador, né, vizinho de Salvador, e passamos 10 dias sem ter contato com o mundo, tendo uma vivência que misturava teatro físico e autoconhecimento, onde a gente experienciava uma morte simbólica para renascer como palhaços, né? E isso mudou minha vida. Então eu meio que me especializei nisso. Daí depois eu fui para muitos festivais. Na sequência eu fui para o Anjos do Picadeiro em Salvador, no Rio de Janeiro em 2000 e o Riso da Terra em 2001. Então, já nesses 3 primeiros anos de palhaçaria, eu fiz mais de 7 cursos de palhaçaria, tendo contato com mestres do mundo inteiro e do Brasil, né? Como o Luiz Carlos Vasconcelos, né? Que hoje em dia trabalha na Globo, mas o palhaço dele tem a minha idade. Ele, para quem não conhece o Luiz Carlos, ele é o Drauzio Varela no filme Carandiru. Ele é o marido mais novo da Regina Casé no Eu, Tu, Eles. É um grande ator da Paraíba, muito poderoso, e o palhaço que me inspira, né, em termos de estilo, que é o Chuchu. Um palhaço muito lindo, muito profundo, assim. Os Doutores da Alegria, o Django Edward, a Ângela de Castro, Ezio Magalhães, então grandes palhaços que tem no Brasil hoje em dia, que não só são bons professores, mas são mestres mesmo, fazem parte da minha formação, que com tudo isso me transformou, além de palhaço, também num difusor na sociedade para ampliar a percepção das pessoas a respeito do que é a palhaçaria, né? A palhaçaria não me faz parar de fazer teatro. Em 98, em 99, mais ou menos, eu entro também numa companhia de uma das minhas professoras da faculdade de teatro, que era a Miran Vargens. A companhia chamava Bobos da Corte, e a gente estudava improvisação e montava peças que eram baseadas nos livros que caíam no vestibular naquela época. Então, eu montei poesias satíricas de Gregório de Matos, Dom Casmurro, A Hora da Estrela. Na Hora da Estrela eu já utilizo a palhaçaria como base para interpretar Macabéa, né, da Hora da Estrela. Então, fazia uma nordestina magra, mulher, que morava no Rio de Janeiro, e que eu me baseei nesse palhaço antigo, que a gente pouco ouve falar hoje em dia, que é o Buster Keaton, ou seja, um palhaço que não tinha expressão. Ele era conhecido como o palhaço que não ria, né? E a Macabéa, na descrição da Clarice Lispector, não tinha expressão. Então, mas ela tinha um tempo cômico. A descrição da Clarice Lispector a respeito da Macabéa era toda de palhaçaria. E a gente faz um Manifesto para o Brasil misturado com um livro do Gambini, que é Brasil Outros 500, que foi uma peça que a gente apresentou pouco, mas era muito profunda, né? E que botava o Brasil no divã.
Eu estou falando disso porque isso me deu uma base da literatura brasileira, tive contato com professores de muito poderosos como Israel, Ânia, Jaime, professores das escolas e cursinhos pré-vestibular de Salvador, que deram muita base, um outro tipo de base dramatúrgica para a gente, que era transformar a literatura em teatro, né? E E, sempre utilizando a palhaçaria como base para o meu ator, e ao mesmo tempo usando o ator, a técnica do ator, o teatro físico e a improvisação na minha palhaçaria. Então, isso me deu uma precisão muito grande no meu trabalho, né? Eu falo isso porque hoje em dia muita gente faz curso de palhaçaria, mas faz só palhaçaria. A gente está numa época de especializações, né? E o palhaço, a arte do palhaço, por natureza, é uma arte de maestro. Ele é como um maestro das artes cênicas, né? O maestro ele precisa entender vários instrumentos, né? E o palhaço, ele, se você vê os palhaços antigos de circo, mas os bons mesmo assim, eles tocavam muitos instrumentos, eles cantavam, eles interpretavam, porque às vezes acabava o espetáculo circense e tinha um melodrama, né? Tinha a parte teatral, como no Circo Nerino, né? Tinha isso. Eles dominavam muitos aparelhos circenses, era um apresentador, às vezes saía de cena e ia vender pipoca, né? Então, eram bailarinos. Então, o palhaço, na verdade, é um multiartista, né? é, Por tradição. Ali, aproveitando essa sua fala, é legal você Ah, contar, também estava conversando com a gente em off aqui, um pouquinho da história do palhaço, né? Que o palhaço sim. não é de quando a gente lembra da Idade Média ali, né? Do bobo da corte, né? Uhum. O palhaço não representa somente esse trecho da história. Conta um pouquinho da trajetória do palhaço na história. Eu vou começar daqui para trás, assim, né? A gente tem uma visão muito rasa do palhaço. A gente relaciona muito o palhaço à recreação. Eu até acho legal a gente estar aqui, assim, porque eu considero a recreação uma das artes mais difíceis, a animação e a recreação. É uma arte muito difícil, mas não é palhaçaria. E o que acontece com muita gente que não tem essa noção é que se veste de palhaço para fazer recreação. E muitas vezes se veste de uma maneira muito estereotipada, ou seja, ele pega um estereótipo do palhaço do circo americano, que é esse estilo do Bozo, do Ronald McDonald, né, com essa cara toda branca, aquele bocão, essa coisa que o Patati Patatá pegou, que hoje em dia até vejo algumas piadas no Patati Patatá, mas a princípio são recreadores. Assim como eu já vi recreadores sem nenhuma maquiagem, sem nada, e serem muito engraçados, serem cômicos e serem muito efetivos, assim, no sentido de conseguir brincar com as crianças, brincar com a festa. E então isso engessou o palhaço num lugar muito direcionado para a criança, aqui na sociedade, né? E ao mesmo tempo muito nesse lugar de dar lição de moral. Mas o palhaço, ele tem várias recriações, renascimentos, né? Esse lugar que você está me pedindo para contar aqui é um pouco que ele vai ainda. Aí eu vou lá para trás, bem lá para trás. Assim, existia palhaço nas cortes chinesas há 8.000 anos atrás. O palhaço ele está nas tribos nativas, aborígenes, há muitos anos, antes da Idade Média. Ele tinha uma função como a de um xamã, a de um pajé. Enquanto o xamã cuidava do lado invisível, das visões da tribo, o palhaço estava cuidando do comportamento da tribo. Não só das pessoas comuns, mas também dos poderosos, tanto os religiosos como um cacique. Então, desculpe a expressão aqui, mas às vezes se o cacique tivesse se achando muito importante, muito poderoso, abusando do poder dele, ele podia, só o palhaço podia subir na oca e fazer cocô na cabeça do cacique, e tem muitos relatos disso na história. Para que ele visse que ele se mela, que ele não é um deus, né? Ele é um ser humano normal. Também nos rituais mais sagrados, nas reuniões mais sagradas, o palhaço fazia todo mundo rir antes de começar, porque para eles o riso unia a matéria e o espírito. E também tirava onda com os rituais muito, muito sérios, porque eles sentem que o humor é o lubrificante do espírito. Então, as pessoas estudando o autoconhecimento, ou em saunas indígenas, ou na dança do sol, por exemplo, que os homens ficavam presos pela pele do peito a uma árvore, em jejum de água e de comida, no deserto, por 3 dias e 3 noites.
para ter visão, o palhaço aparecia às vezes bebendo água, tirando onda com aquilo ali, porque quando o guerreiro ria daquilo ali, ele conseguia, inclusive, uma respiração e mais energia de novo, porque ele podia estar se levando muito a sério, né? É claro que esses rituais para a gente são loucos, mas nessas tribos eles tinham esses ritos de passagem da adolescência para a fase adulta, da criança para a adolescência. Isso ajudava as pessoas a estarem mais conectadas, né? E aí, depois, o palhaço ele nasce na sociedade, aí ele vem como bobo da corte, né? O bobo da corte ele tinha uma função também, de uma certa forma, como esse reioca, porque só o bobo da corte podia fazer uma piada com o rei. Mas às vezes essa piada fazia com que o rei visse de uma maneira que ninguém ajudava o rei a ver. Porque estava numa guerra ali, os nobres todos babando o ovo do rei, bajulando o rei, mas o palhaço vinha ali, fazia uma brincadeira e falava: se o inimigo viesse por aqui, ia pegar vocês por trás, aí fazia uma piada. Isso fazia com que eles conseguissem ver um ponto frágil da estratégia deles, um ato falho em relação à população deles. Mas dizem que o bobo da corte só podia ser louco e brincar dentro da corte. Se ele fizesse isso da porta do castelo para fora, ele era decapitado, porque lá fora ele era mais um plebeu e incitaria uma revolução. E geralmente os palhaços, geralmente, né, são muito inteligentes. Eles sempre têm uma função de ver muito Isso. globalmente, como a gente Isso eu conversando com o ia fazer a Caxangó, pergunta. Na né? história, o palhaço é aquela pessoa que tem mais conhecimento. Não mais conhecimento, mas ela que vê um todo, né? Ela que tem a percepção, tem uma inteligência do que está acontecendo ali para nortear esses grandes chefes da história, né? Olha, geralmente você vai ver uma pessoa assim, inclusive com um conhecimento muito integral, não só intelectual. Ele traz um conhecimento físico, ele traz um conhecimento emocional, ele traz um conhecimento intelectual, político, até às vezes trazendo uma outra forma de fazer política, né? É como estava falando aqui do Caxambó, né? Ele não, você não vê Caxambó levantar a bandeira de nenhum partido, de nada, mas ao mesmo tempo ele está ali. Isso para mim é política, né? Gerar harmonia na sociedade, gerar instrução, instigar outra forma de lidar com a Novos criança, das olhares. pessoas se relacionarem, né? Show de bola. Então, se você vai num festival de palhaço, por exemplo, assim, eu fui numa convenção de malabaristas. E foi engraçado uma situação, porque eu ofereci para o diretor da convenção um espetáculo, que eu era meu amigo, eu falei: cara, eu quero fazer o espetáculo para ser os malabaristas. Ele falou: vai lá atrás agora, se vista, vai lá atrás, você vai ver, tá todo mundo lá atrás. Aí eu fui ver como é que tava para me arrumar. Quando eu cheguei lá atrás, cara, tava todo mundo concentradíssimo. Era muito bonito aqui. Tinha um silêncio. Os malabaristas estavam cada um com 4 claves, outro com 5 bolinhas, mas estavam concentrados. Eu falei: não, irmão, jamais vou apresentar aqui. Eles vieram aqui para uma convenção, eles vieram aqui se encontrar e trocar isso aí. Aí, quando foi mais tarde, todo mundo na fila do espetáculo que ia acontecer, eu me apresentei, aí, beleza, tá todo mundo descontraído, tomando sua cervejinha. Mas naquele momento, o que eu tô querendo dizer? A energia do malabarista era uma energia de concentração. Eu não vou chegar assim, gente, olha o que eu sei fazer, né? Agora, quando você vai num encontro de palhaço, você vai ver os palhaços se juntarem e falar: como é que a gente vai mexer na cidade, Sim, sim, né? realmente é isso. Então, por exemplo, eu vou no Anjos do Picadeiro, sempre tem um tema. Então, Rio é rua, ou seja, tava caro, tá no teatro, alugar os teatros, não tinha patrocínio direito, mas vamos fazer o encontro, a gente vai fazer na rua. O povo tá na rua. Outro dia também veio o Léo Bassi, e esse pato que utilizaram Tem um até movimento politicamente aqui em esses Salvador, dias, não tem? Ali, hã? tem um movimento em Salvador todo ano, qual que é o nome? De graça. Carnaval, né? Era, chama Encontraço de Palhaço. É Só isso. que virou, as duas, Palhaço do a Rio última Vermelho, edição né? virou um encontro de palhaças. E a próxima edição provavelmente vai ser um encontro de palhaços. Legal. Mas era um encontro que era o nosso encontro aqui também. É. Aí Então, conversando sobre essa diga. história do lazer, do palhaço, ó o livro que acabou de chegar em casa, não vai dar pra ver aqui, que é Homo Ludens, do Huizinga, né? Ele conta um pouquinho Aham, da história do entretenimento, um pouquinho da história do jogo, que lindo. contextualiza um pouquinho o palhaço também,
a posição dele dentro do jogo, dentro do lazer. Muito bacana. Aham. Lucas, você Não, tem Ó, uma pergunta? só para fechar aqui, Ah, assim, sim, o desculpe. palhaço no circo, de uma certa forma, esse palhaço moderno que a gente conhece, ele foi criado para o adulto. Ele não foi criado para criança. Não tinha televisão na época. E o palhaço era um ser estranho, então dentro dele ele é um arquétipo. Já esse palhaço moderno, conceitualmente, ele é um arquétipo dos defeitos humanos. Então, Uhum. quando a gente estuda, vai fazer um curso de palhaçaria, que já é uma coisa mais moderna ainda, que já é a apropriação do pessoal de teatro físico, que ficou impressionado na pesquisa de teatro físico deles, ficaram impressionados com o palhaço, mas aí também é outra história. Só para eu fechar esse link, quando a gente estuda a palhaçaria, a gente vai buscar um curso de palhaçaria, a gente percebe que a gente sempre foi educado para ser bonitinho, né? Para a gente casar com alguém bonitinho. Mas os palhaços estudam para mostrar o que tem de feio, de estranho, de ridículo. A construção do seu palhaço, da sua palhaça, é em cima do que você tem de estranho. Todo mundo é educado para ser inteligente, esperto, mas quando você está construindo, percebendo sua palhaçaria, sua palhaça interna, você vai estar lidando com o que você tem de lerdo, de bobo, de ingênuo. Todo mundo é educado para vencer na vida, para ganhar dos outros, para competir. Mas a dramaturgia da palhaçaria é sempre ele perdendo. O tapa é na cara dele, o chute é na rodoviária dele, e ele se dá mal no final. Então, isso é uma parada muito profunda. Quando você ri de um palhaço no circo, num espetáculo de teatro, você está rindo de alguém que está sendo estranho e feio, mostrando a feiura dele, a lerdeza dele, e ele está se dando mal no final. Mas em vez de ele se levar a sério, ficar chateado, ele oferece isso para você rir com ele, disso tudo junto com ele. E aí, isso são palavras de uma mestra minha. Ela disse que, quem sabe, um dia você vai estar fazendo papel de bobo, perdendo num jogo de baralho, e com a meleca no nariz e não sabia. E quando chega no banheiro, você tropeça no parapeito da porta, e quando entra, tá meio irritado, em vez de ficar chateado, vê aquela meleca, que vê o papel de bobo que você estava fazendo. E, em vez de se chatear mais, você consegue rir da sua própria cara. E aí ela diz que é assim que os palhaços evitam catástrofes no mundo. Ou seja, quando eu, como palhaço, nessa função que também continua sendo sagrada, e é a mesma função do aborígene lá atrás, te convido a rir de mim. Eu sou um espelho para que em algum momento você consiga rir de você mesmo. A gente está numa época muito competitiva e as pessoas se levando muito a sério. E o palhaço tem essa função antológica de ajudar o ser humano a rir de si mesmo. Aí por isso eu volto nesse link. Então, depois, com o Carequinha, com o Bozo, foi se relacionando o palhaço à criança. Por isso também não me crimino. É um arquétipo muito forte. Muita gente que domina as brincadeiras da recreação utiliza a imagem do palhaço. Mas o que acontece às vezes é que isso também desqualifica o palhaço, porque a pessoa não tem o domínio dessa arte, e aí bota uma estética ruim, e a gente fica conhecido como uma arte, uma arte menor. Não pela recreação, me desculpa aqui, Lucas, não tem nada a ver com a recreação, porque eu acho muito poderosa a recreação. O problema é a má utilização de muitos recreadores com a imagem do A palhaço. falta de conhecimento. Agora, se você constrói seu palhaço e ainda tem os artifícios da recreação, aí você vira um super-herói, Eu entendeu? conheço, E olha, grandes profissionais de recreação que têm a arte da palhaçaria. Os caras são sensacionais. Onde quer que chegue, os caras movimentam a galera, não deixa Uhum. ninguém sério, sabe? Faz todo Eu mundo rir. acredito, Com eu humor acredito. gostoso, né? Aquele humor assim que contagia. São sensacionais. São realmente profissionais de palhaços, né? Tem. René, mas eu só vou deixar mais uma coisinha para a gente questionar aqui, até pelo momento que a gente está passando. Até não sei se isso tem a ver também. Às vezes a gente se considera palhaço, mas a gente está tirando o humor, desqualificando o outro. Eu já vi isso muito em festa. O cara tá vestido de palhaço, então chama o outro de careca, o outro de corno, aí desqualifica a roupa da dona da mãe da dona da festa. Isso não é palhaçaria, Perfeito, isso é humorismo. O correto. palhaço, ele te convida a rir dele, entende? Ele até, com essa intimidade que ele ganha de todo mundo rir dele, ele até vira tipo um Midas, ao contrário.
Então, por isso que todo mundo tem medo de palhaço, porque, primeiro, a gente tem com esse palhaço brasileiro que desqualifica o outro, então, geralmente, faz piadas homofóbicas, racistas e machistas. Muitas vezes tem isso, e a gente até acha Preconceituosas, né? engraçado, mas a pessoa que está sendo humilhada, ela não escolheu aquilo, entende? É diferente quando você está num espetáculo, convida alguém, a pessoa aceita vir, e você brinca com a pessoa depois de todo mundo já ter brincado com você. Aí todo mundo vira palhaço. Aí é curativo a pessoa vir do seu lado e se expor e mostrar como ela é ridícula também, ela brinca também, aí ela se permite ser a palhaçada, entendeu? Você Perfeito. entende o que eu tô falando? Perfeito. Porque a gente até acha engraçado. Mas eu já vi palhaço, cara, pegar a mãe da dona, a avó do aniversariante e descascar e todo mundo rindo, mas é uma senhora. Todo mundo tava rindo, menos aquela pessoa. Então isso vira escárnio, não vira comédia. É a diferença entre rir de e rir com. Vamos rir junto, entendeu? Eu acredito que tem muito recreador e animador que veste e que consegue, mas geralmente, aí eu deixo essa pulga atrás da orelha, você vai ver quando o cara é de verdade, quando ele tá chamando todo mundo para rir dele. Ele até vê em alguém no outro, mas ele chega, em vez de falar pro outro, ele fala, eu tenho isso, eu sou assim. Aí ele espelha, porque quem tem vai, opa, eu também. Mas ele não tá apontando para ninguém, entendeu? Ô, Ale, Perfeito, cara. e o bacana disso que você está falando é o seguinte, que não ser palhaço não é apenas uma opção, é uma formação, né? É Uhum, estudar, é saber como as coisas acontecem. E o bacana disso tudo na sua fala, eu aqui vendo você falar da palhaçaria de uma forma bem doce, bem clara, uhum, isso nos mostra o quanto que a palhaçaria ajuda a dar essa versão lúdica a diversos aspectos, seja eles sim. sociais, financeiros, políticos, educacionais, né? E aí eu lhe pergunto agora, hoje, no Brasil e no mundo, quais são os palhaços que você diz assim, pô, esses aqui são mestres e que me ajudam a formar o palhaço que eu tenho, o palhaço que eu sou, Que né? poderiam ser ótimas Uhum, referências para quem está nos ouvindo e assistindo. uhum. Ó, inclusive, assim, a gente tem feito um jornal palhaçal, dia de segunda-feira, né, às 16 horas. É uma live no Instagram e que tem tido essa função de trazer o conteúdo, de indicar no YouTube esses palhaços e esses mestres, né? Justamente para ampliar a percepção de quem não conhece a palhaçaria, poder saber que, diferente de quando eu comecei, que eu tinha que ir em festivais e gravar e trazer para cá, hoje em dia no YouTube a gente tem uma grande gama de palhaços muito poderosos, né? Tanto antigos, tem vídeos antigos dos palhaços que, sei lá, de 1950, 1960, aos palhaços atuais, entende? E isso para quem está aprendendo palhaçaria, ajuda também a gente pegar a coisa do tempo cômico, que é uma música, né? A comédia é uma música, então quem quer aprender um instrumento tem que ouvir música, senão não vai entrar no compasso, não vai pegar afinação. Então a comédia, para quem está aprendendo, é uma música, tem que assistir. Assim como, aí assim, as minhas referências é um cara chamado Ézio Magalhães, que é o palhaço Zabobrim. Ele vive em Barão Geraldo, é um palhaço que tem como formação a máscara, e domina a comédia dell'arte, né, que é um estudo europeu, mas também tem a ver que a comédia dell'arte se transformou em tradição de palhaçaria, né? O João Artigos, que é um palhaço preto, que é um dos cofundadores do Teatro de Anônimo. A gente consegue ver ali as palhaças do Teatro de Anônimo, as palhaças do Nariz de Cogumelo daqui de Salvador. Eu já aprendo muito com Caxambó e Didi Siriguela, que apesar de terem sido iniciados por mim, eu não me considero professor de ninguém, porque palhaçaria não se ensina, se aprende. Então não vem do professor para o pesquisador. É do pesquisador que pega o que o professor está oferecendo como uma academia, né? Tem o Chuchu, tem o Lume, né? Que é o Lume Teatro, a gente vai ver o Cravo e Liri Rosa, cenas do Cravo e Liri Rosa com o Ricardo Pussetti e o Simeone. O Lume é um grupo, que foi o grupo que iniciou a gente aqui em Salvador, que pesquisa teatro físico e tem um repertório incrível. Eles são muito
poderosos, assim, muito lindos, e tem um trabalho de palhaçaria, são os meus iniciadores, né? Mas você vai ver um palhaço já mais punk, não vai servir muito para crianças, se quiser dar uma risada diferente, assim, você vai ver o Klaus, que é um palhaço que brinca justamente com animação de festa. O nome do espetáculo dele é Animo Festas. E ele tira uma onda com esse tipo de palhaço. Se eu não me engano, ele estava com o circuito do Sesc, não foi? Foi, ele veio em Salvador, mas ele é fantástico, cara. E ele tira uma onda com o recreador e com os palhaços como eu, que quer mudar o mundo, com a palhaçaria doce. Ele rock and roll, xinga no espetáculo, fuma cigarro, ele quebra todos os protocolos. A maquiagem dele é uma maquiagem pesada, né? No escura. O outro palhaço que eu gosto muito, Ale, é o Carcocha. Né? Eu já considero um mímico. Mas ele usa a comédia, mas a estética dele é de mímico. É de mímico, e é de rua, né? Mas o muito bacana é a parte social dele, né? O do contato com as pessoas, de um cuidado. E a palhaçaria, ela tem muito disso, né? Desse cuidado com as pessoas e, como você mesmo fala, não é fazer com que as pessoas sejam engraçadas para os outros, mas ela se sinta engraçada para enfrentar os seus problemas, né? Evitar suas âncoras, enfrentar suas âncoras negativas. Ele tem o mesmo estilo do Carcocha, é o Tuga também, você vai ver o Tuga, que é um palhaço chileno. Eles têm esse estilo que a gente viu no Faustão há um tempo atrás de Sombra. Talvez sejam os precursores do Sombra. Só que o Sombra pegou essa coisa só de andar atrás das pessoas. Eles ficam parados na frente de um bar ou numa rua e as pessoas passam e eles vão brincando. Às vezes chegam nesse lugar que eu estava te falando, de botar todo mundo para rir do outro. Mas eles são muito, muito assim, muito virtuosos, são muito poderosos. Eu considero palhaço também, mas eles se consideram mímicos, né? Tanto ele como o Tuga. E é um estilo bem difícil. Aí daqui ainda a gente pode ter o Artitude, Circo Teatro Artitude, os Irmãos Saúde, né? Que já são bem verbais. Tem a galera da Dona Zefinha, no Ceará. Tem o Palhaço Piruá, no Rio Grande do Norte. Tem a Odelta Simonetti, no Rio Grande do Sul. No Capão tem vários palhaços muito bons. É o Álvaro, o José. A gente tem a Daniela Carmona, tem, assim, inclusive, assim, aí eu posso dizer assim, vai no perfil do Jornal Palhaçal, a gente tem colocado um quadro chamado Veja Só Palhaços, e que depois, no final, a gente bota lá o nome dos palhaços, antigos e novos, geralmente 2 palhaças e 2 palhaços, que sempre tem no YouTube. Aí eu quero falar também da Lili Cúcio, que é a palhaça Jasmine, que é muito linda, e a Margarita. E se eu deixei algum palhaço aqui de fora, me perdoe. O Jornal Palhaçal tá lá. É muita gente, mas aí a galera que quer conhecer um pouquinho mais, o Ale daqui a pouco, no final daqui do episódio, ele vai falar um pouco onde encontrá-lo. Mas agora, Ale, eu queria que você citasse um pouquinho a respeito dessa autorregulação, né, que o palhaço ele promove no seu artista, né? Esse autoconhecimento. Isso é muito bacana, porque não adianta eu fazer a palhaçaria, essa arte com os outros, movimentar a mente do outro sem antes conhecer a si próprio. Pois é. Eu vou por esse lugar que você falou, porque assim, a gente às vezes vai na Avenida 7 aqui em Salvador e você vê o cara vestido de palhaço, e aí é uma coisa paradoxal, né? Tem contradições que coexistem e são interessantes. Geralmente ele vai entrar nesse lugar que eu falei, que é de mexer com as pessoas. Ele vai paquerar. Mas, ao mesmo tempo, aquela máscara como se a gente virasse um super-herói. Apesar da gente desqualificar, isso é a única profissão que é uma ofensa, né? Quando a gente quer desqualificar alguém, a gente fala, o cara é um palhaço, isso foi uma palhaçada. Isso tem uma sensação de algo menor, né? De subjugar. Isso é algo de falta de qualidade, só você sentir como é deturpada a percepção da palhaçaria. Ao mesmo tempo, aquele cara, ele vai estar agindo de um jeito que ele normalmente não agiria se ele não tivesse com aquela máscara de palhaço, né? Mesmo que ele bote uma máscara do Batman, ou da família Dinossauro, ou do Pokémon, ele não vai agir com a mesma descontração que ele age quando coloca uma máscara de palhaço.
Por isso tem muita gente que tem medo de palhaço, porque as pessoas que não se instruíram para isso utilizam desse poder e abusam. Por isso que os cursos de palhaçaria vão te ajudar a você perceber que isso é um poder, né? Você vai estar lidando primeiro com seus defeitos, com suas fragilidades, com seus medos. E o palhaço não é um personagem. O palhaço sou eu. Não existe. Eu boto um nome de Biancorino, mas Biancorino é uma máscara onde o Alexandre some, essa imagem superficial some, para que o que tem dentro de mim apareça. Então eu entro num estado de jogo, de brincadeira, que faz com que eu trate as pessoas com uma intimidade que normalmente eu não trataria. Mas o palhaço, diferente, para o ator, é difícil, às vezes os atores até se dão muito mal, às vezes em curso de palhaçaria, porque vem com trejeitos, com estereótipos, porque ele acha que é um personagem. Mas não, sou eu, brincando, como se eu brincasse, como a gente brincando entre os amigos, quando a gente toma uma cerveja, ou quando a gente já está ali, já depois de um tempão, contando piada, e está ali meio goiaba, assim, falando bobagem, entende? Então a gente se acostuma a tratar o público com essa intimidade. Então os cursos, eles servem, eles são importantes porque eles geram um círculo de confiança entre os participantes e a gente aprende a se expor, a se autodenunciar, mostrar o que você tem de frágil, mostrar o que você tem de estranho, num ambiente de confiança. Por isso que geralmente precisa de muita privacidade. Não dá para fazer publicamente, não dá para mandar um. Por isso que eu acho meio complicado uma iniciação acontecer aqui numa tela, pelo menos do jeito que eu faço. Online, E aí, né? dentro disso, eu abordo desde o Ho'oponopono, que é xamanismo havaiano, taoísmo, xamanismo brasileiro e mexicano, que são dos toltecas, porque isso estimula a gente a se conhecer. Se você se conhecer, você vai aprender a respeitar e sentir o outro, porque a palhaçaria, ela não tem quarta parede. Então, por isso que volta de novo a ser uma coisa de magia. Você tem que ler energia no outro. Então, quando vem uma criança no colo de alguém, e por vincular o palhaço à criança, as pessoas querem entregar a criança no seu colo, você, se for experiente, você vai ver que a criança está morrendo de medo, o corpo dela está dizendo, não, pelo amor de Deus. E em vez de ouvir o dono da festa, você vai ouvir a criança. Vai dizer, não, peraí, ela está com medo. Aí o dono da festa vai olhar, vai ver que a criança está toda dura, com a cara de assustada. Se você pegar a criança naquela hora para fazer sala com o adulto, você traumatiza um ser humano, porque eu tô todo maquiado, eu viro uma entidade, cheio de parafernália no meu corpo, falando alto. A gente está dilatado e está com energia, todo mundo bota energia na gente, a gente vira um sol. Por isso que é forte quando você chega perto de alguém. Por isso é necessário o autoconhecimento. Porque se eu estou numa roda com 300 pessoas me assistindo, rindo de mim, a atenção dessas pessoas estão em mim, eu estou irradiando como o sol, como eu falei. Se eu chegar perto de alguém, aquela energia é como se eu virasse um holofote, um canhão de luz. Eu pego aquela atenção toda e direciono para aquela pessoa. E tem gente que não suporta isso, tem gente que é tímida. Não está preparado, né, para receber esses olhares. Aí você machuca, você violenta. Então essa coisa que a gente tem do palhaço, ele chega, vai lá, pega na bochecha de um, mexe no cabelo do outro, isso é invasivo, isso é violência. Porque eu diferencio violência de agressividade. Para você ser surfista e entrar no mar e surfar Ondas Grandes, você tem que ter agressividade. Se você tem uma roça e vai capinar a sua roça, pega o facão para baixar o mato, você precisa de agressividade. Se você vai subir uma montanha, você precisa de agressividade. Agressividade no sentido de garra, de coragem, de avanço, né? Que é uma energia da masculinidade. Mas se você não tiver noção dessa agressividade que você precisa para estar na rua como carcocha, e você não lê o corpo da pessoa e não vê que ela está aberta para você brincar com ela, isso vira um estupro energético, você violenta ela. E aí aquela pessoa se torna alguém que vai dizer para todo mundo que não gosta de palhaço. Por isso que hoje em dia tem muito adulto que não gosta de palhaço. Tem fobia de palhaço. Por causa do abuso de poder que tem.
Então é uma arte que a gente, quando a gente veste aquilo, é uma máscara ancestral, a gente traz a máscara de todos os palhaços, bons e ruins. Tudo que foi feito de bom e tudo que foi feito de ruim. Então eu tenho todos esses conceitos aqui para vocês. Eu tenho experiência de 22 anos, já rodei o Brasil inteiro, já fui em vários lugares do mundo. Meu trabalho inspira e toca muita gente, mas quando eu chego na periferia e apareço de Biancorino, não vão ver o Biancorino. Vão ver todos os outros palhaços que aquela pessoa teve contato. É o pré-conceito. Para eu passar por isso, eu preciso ter um tempo, esperar para que a pessoa perceba que eu não sou aquele palhaço que ela espera, que eu sou diferente. E aí, quando É o chegam para mim e que falam, eu não gosto de palhaço, eu falo, é por isso que eu sou palhaço, para poder te dar uma outra referência de palhaçaria, sabe? É o que a gente na recreação chama de rapó, né? Até que o rapó aconteça, essa conexão, né? É, A pessoa entenda que o que você está oferecendo é diferente de tudo aquilo. sim, Diferente no aspecto de você ser diferente dos outros e diferente na forma que foi apresentado. Muito legal, cara. Maravilha. Então, vamos chegando já ao fim do nosso episódio. Estamos aqui quase 40 minutos de bate-papo, que tá riquíssimo, mas, sensacional, cara. Aprendi muito com você hoje aqui. Mudou alguns insights que eu tinha a respeito do palhaço, enfim, muito legal mesmo. Vou até mudar meu discurso em muitos pontos por conta do tudo nosso bem, bate-papo. tudo Muito bem. obrigado, muito obrigado. E a Eu gente acho vai que ter não é... espaço para você deixar Diga. a sua rede de contatos, por onde te achar, quem quiser te contratar ou ver algum curso seu, enfim, ou por onde a gente te Sim. encontra. Olha, eu estou agora tentando reformular uma forma de trazer a medicina do palhaço, que eu chamo de medicina. Tem vários tipos de palhaço, né? Assim, palhaços políticos, técnicos, críticos, educadores, palhaços. A minha função como palhaço é ser um palhaço que toca e traz a questão de autoconhecimento. Se não no meu espetáculo, mas quando alguém faz um curso comigo. Então, por isso que eu sou procurado por terapeutas, psicólogos, médicos, professores, né? Também, né? Além de artistas. Então, assim, eu tenho feito um trabalho no Instagram, no Ale_Casale_Biancorino, dia de sábado às 18 horas, que chama Arte Sagrada. Eu estou entrando agora na edição 9, se eu não me engano, onde eu converso com artistas ou com terapeutas, artistas que têm o autoconhecimento, têm um pouco essa linha, têm coisas para trazer de onde a arte é autoconhecimento, e terapeutas que utilizam da arte para os seus processos de condução de cura, né? E aí eu tenho também às segundas-feiras no um perfil chamado Jornal Palhacal, né? Tá assim, @Jornal Palhacal, que é o Jornal Palhaçal, onde eu estava fazendo com o Igor, né, Caxambó e Giovanni Nascimento, Cabelinho, eles tiraram férias agora, mas a gente decidiu continuar para deixar mais conteúdo. A princípio traz notícias loucas que existem na internet, a gente sai coletando. A gente tem um quadro falando de conceitos, histórias e teorias da palhaçaria, que é o História de Palhaço. Veja Sua Palhaço, indicando vídeos e falando um pouquinho da história de alguns palhaços do Brasil e do mundo, palhaças do Brasil e do mundo também. E poemas de Manuel de Barros, Fernando Pessoa, Clarice Lispector, e sempre com correspondentes internacionais que são essa família palhaçal do qual faço parte aqui do Brasil, né, e do mundo, assim. Então, a gente agora a gente teve o João Artigos do Teatro de Anônimo e o Circo Rebote de Brasília, né? Então, assim, vocês me encontram aí no Facebook, eu tô como Alexandre Luiz Casale, e no YouTube também, Biancorino Casale, tem os vídeos dos meus espetáculos, documentários de projetos que eu fiz já, tanto de dar aula, como também rodando a Chapada Diamantina com meus espetáculos. Então, eu tô, se botar no Google ali, acho que dá para encontrar essas vias, mas geralmente é Ale Casale ou Alexandre Luiz Casale. Então, eu agradeço muito estar aqui com vocês. Dentro desse lugar, virou uma outra perspectiva, né? Eu acho interessante que eu peguei pelo mote do próprio nome do podcast, né? Que também tem a ver com o Lucas, que é a questão da recreação,
que, como eu repito, inclusive é uma coisa que um curso que eu quero fazer, curso de recreação, estudar mais isso. Porque as brincadeiras, o recrear, tem muito a ver com o artista de rua, né? Eu quero ter mais repertório para isso. Isso pode ajudar a construir até espetáculos, essas brincadeiras. E também dar essa informação, não desqualificando quem utiliza, mas dando essa informação, porque eu também, como palhaço, tem uma hora que a gente tem que aplicar a medicina na gente mesmo. Eu não posso ficar levando a sério e ficar chateado porque eu passo na rua e estão xingando alguém de palhaço ou estão mal utilizando a minha arte. Eu percebi que eu tenho que dar risada disso porque faz parte da minha profissão. Então, eu não saio levantando bandeira nem agredindo ninguém por estar vestido de palhaço ou fazer manifesto para ninguém se vestir de palhaço, não. Faz parte da minha arte, para eu rir de mim, que o universo me escolheu para estar numa profissão que está nesse lugar, né? Show de bola. Você ficou sem áudio, Lucas. Tá sem áudio, Lucas. Isso que você está falando é muito legal, porque assim, onde eu chego e as pessoas dizem, chegou o palhaço. Eu disse, olha, para ser palhaço eu tenho que estudar muito mais, porque é algo que vai muito além, né? E que nem você falou, são coisas que se complementam, né? Então, cara, eu agradeço muito por esse tempinho que eu sei que você tem um monte de coisa para influenciar a galera. Então, quem gostou, segue lá o Alê, né? O Alexandre Luiz Casale, né? O Biancorino Casale. Pesquisando aí você acha facilmente essas informações, galera. E, cara, você é sensacional. Espero logo acabar essa pandemia para ter um curso presencial e a gente poder passar alguns momentos juntos aí. Como eu falo assim, só para você, Lucas, também, acho que a gente não precisa estar num curso para poder estar de palhaço, não, tá? Eu acho que palhaço é prática. Se você se veste já, eu não vi seu trabalho ainda como recreador, se você se veste, você tem um palhaço, a gente não precisa também criar um protocolo de ter que ter um curso certificado para fazer, porque é uma arte que nunca precisou. O que eu te diria é que, assim, assista aos palhaços que tem no YouTube, ou se quiser eu posso ir te dando informações, tem livros, tem várias coisas, porque o que dá o palhaço não é um curso, não é um mestre, não é o nariz, não é a maquiagem, é o tempo, é a prática, é fazer, né? E como antigamente, na verdade, a gente ainda aprende como antigamente, que é assistindo. Vendo, vendo, Legal. vendo, 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 vendo. E aí algumas informações vão ajudar você a não criar um personagem e essas coisas que eu te falei, de perceber o poder que você tem, não abusar do espaço do outro, né? Mas eu tô te Não, falando só porque quando a gente precisa assim, desse curso, você não eu... precisa do curso para ser palhaço, não. Não, Eu acho mas que eu falo do coisa curso para ter prática contato mesmo. com essas informações. Porque, mas Sim. eu e o Renê, a gente não tem a maquiagem. Eu uso até um chapéu, mas eu Uhum, não tenho. Mas quando chega, as características que a gente apresenta uhum. retoma na memória das pessoas a arte da palhaçaria. E aí, que Sim. nem você falou, pode vir carregada com os preconceitos, né? Os conceitos que as pessoas já têm de outras experiências. Mas só para me desculpe, só vou fazer uma coisa porque vocês estão me dando uma lição aqui agora. Provavelmente, no momento que vocês não se vestem de palhaço, mas essa predisposição que, como recreadores, vocês têm para brincar, Uhum. já é o palhaço de vocês. A partir disso, com informações de alguém que tem mais experiência, vocês podem construir uma imagem e estados e alguns trejeitos que vocês já têm em vocês, Uhum. que vai ser mais rápido até do que um ator querendo construir o palhaço. Porque, como eu te falei, o palhaço é um estado de jogo, sabe? É um estado de ser. Você em estado de brincadeira, quando você chega na festa em estado de brincadeira, vão enxergar vocês, porque muito animador se veste de palhaço, mas vocês estão sendo palhaço, principalmente pela disposição brincante que vocês estão vindo, entende? Isso aí, isso Então, aí. na verdade, isso volta para mim aqui como Legal. uma coisa que eu nunca parei para pensar. Que legal. Ó, todo mundo aprendeu um pouquinho hoje, ó que bom. Tá certo, gente? Então, ficamos por aqui com o nosso episódio do Recrecast. Espero que você aí tenha gostado muito desse episódio, porque eu adorei, o Lucas também. E espero que o Casale também tenha gostado muito. Muito. Então, nos vemos no próximo episódio, ou na sua plataforma de podcast favorita, ou no YouTube lá com a nossa intérprete que está aqui embaixo, aqui, traduzindo tudo que a gente está falando. Gente, abraços lúdicos e até a próxima.
Valeu, galera. Um cheiro para todos vocês. Ale Casale, um cheiro no sovaco, cara. Porque aqui não é, tem caatinga cheira. Valeu. Bola.